Você tem o direito de permanecer em silêncio. Qualquer coisa que você diga poderá ser usado contra você em um tribunal. Você tem direito a um advogado, e se você não puder pagar por um, o Estado indicará um. Imagina você ouvir isso. Você pode perguntar qual que é a acusação. A acusação é falsidade ideológica. E aí galera, beleza? 107º dia da nossa série Renovando a Nossa Essência. O tema de hoje é falsidade ideológica. Eu comecei falando sobre falsidade ideológica porque muitas pessoas, elas não vivem o chamado delas, elas não sabem quem elas são. E ideológica é o feminino de ideológico. Ideológico tem a ver com ideologia. Ideologia é um conjunto de ideias que compõe algo. Refere-se à reunião de convicções pessoais de alguém, de um grupo ou de uma instituição. É um conjunto de ideias. Quando a gente nasce limpo, a gente nasce como se fosse um CD virgem. E aí, a partir daí, as pessoas vêm colocando ideias na gente e vem formando camadas na nossa identidade. As primeiras pessoas que colocam ideias em nós são os nossos pais, nossos avós, as pessoas que nos criam, as primeiras pessoas que a gente tem intimidade, que a gente tem respeito, que a gente tem afeto, são as pessoas que colocam mais ideias, pensamentos e até bloqueios em nós, mesmo por amor, mesmo sem saber, acabam fazendo algumas coisas que vão nos atrapalhar no futuro. Tem os nossos pais, primeiro, depois tem os professores que colocam ideias na gente, tem amigos, os colegas de escola, de trabalho, tem a parte do governo, a parte sociocultural, socioeconômica. Nós mesmos colocamos bloqueios, colocamos limitações em pensamentos, em atitudes nossas. E tem, por fim, Deus, o que Deus pensa e o que Deus sabe sobre nós, que é o mais importante, que é a única pessoa que importa, é quem Deus diz que nós somos, o nosso Criador. Quem melhor do que o Criador, o fabricante, para falar sobre algo que foi criado, sobre a criatura? E em Gênesis 3, diz assim: Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então os vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Olha o que Satanás faz aqui. Satanás chega e ataca a identidade de Eva. Ele fala assim: Deus sabe que no dia em que você comer o fruto, então os vossos olhos serão abertos e você será como deuses. Vocês serão como deuses. Vem direto na identidade dela. O ser humano, ele tem necessidade de aprovação. O ser humano, ele precisa disso, ele precisa ser aceito. Então, toda vez que você se compara com alguém, toda vez que vem esse negócio na sua cabeça, é obra do inimigo para atacar a sua identidade. Deus te fez perfeito, você não precisa se comparar com ninguém. Quando você começa com essas ideias de comparação, de você achar que você é menos que outra pessoa, que outra pessoa é mais que você por qualquer motivo, saiba que é obra do inimigo atacando a sua identidade, te afastando do seu propósito. Os seus bloqueios, eles têm intimidade com o seu propósito, com o seu chamado. Saiba disso. O que a serpente fala: se você comer, vocês serão como deuses. Deus já tinha feito o homem à imagem e semelhança dele. Gênesis 1:26 fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A gente já era, Adão e Eva já eram conforme a imagem e a semelhança de Deus. E a serpente vem e fala que eles serão como deuses. Vem falar que eles serão melhores do que eles são, que eles não são tão bons como eles podem pensar. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento
e que era agradável aos olhos, e árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele o comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e coseram folhas de figos, e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O pecado, a desobediência, faz a gente se afastar de Deus, faz a gente se esconder de Deus. Por mais que não tenha como isso acontecer, não tem como a gente se esconder de Deus, o pecado, a desobediência, ele nos cria uma falsa ilusão que a gente pode se esconder de Deus. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: onde tu estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E ele disse: quem te contou que estavas nu? Tu comeste da árvore do qual eu te ordenei que não comesses? E o homem disse: a mulher que tu me destes para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Olha aqui, olha o que acompanha a desobediência, olha o que acompanha a falta de identidade. Eles estão sem identidade, eles comem para se parecer com deuses, para ter o conhecimento do bem e do mal. E aí, depois que faz a besteira, depois que comete o pecado, olha o que Adão faz. Já cria uma desculpa. Já cria uma desculpa, e não só cria uma desculpa, ele coloca a culpa em Deus. Fala: a mulher que tu me destes para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Quer dizer, desde o Éden, desde o primeiro Adão, a gente já tem essa mania de querer jogar a culpa, de querer fugir das responsabilidades. Adão não precisava ter comido. Adão ouviu de Deus exatamente como Eva ouviu, que não era para comer. Por que ela deu o fruto e ele comeu? Comeu porque quis. Aí depois vai falar que a culpa é de Deus? Deus que tem culpa de ter criado Eva, e a Eva jogou isso. E aí ele pergunta para ela: o que tu fizestes? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Joga a culpa de novo. Tira a culpa de novo e joga a culpa na serpente. É só dando desculpa. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Não precisa ser. É só você ter uma boa desculpa que você não precisa mais se esforçar, você não precisa se dedicar a nada. É só criar boa desculpa. O diabo, ele ataca a identidade desde o Éden. O diabo vem atacando a nossa identidade, atacando a identidade do homem. Aqui, o homem é expulso do jardim. Aqui começam todas as maldições, começa todo o sofrimento, começa o trabalho e o tempo que a gente vive aqui nessa terra como castigo e um tempo passageiro, um tempo limitado, um tempo que a gente vai morrer. Ele diz que certamente morreremos, certamente morrerás. E é esse tempo de 100, 120 anos que a gente vai morrer. E se a gente não acreditar em Jesus, se a gente não tiver os olhos na glória, no que é eterno, a gente vai morrer e a gente vai viver a morte eterna. Mais para frente, ainda em Gênesis 25 e 26, tem a história de Esaú e Jacó, que são filhos de Isaac com Rebeca. Eles são gêmeos, só que eles nascem, Jacó nasce agarrado ao tornozelo de Esaú. E Jacó recebe o nome de Jacó, que traduzindo é enganador, trapaceiro, porque ele nasceu segurando no calcanhar do irmão. Nasceu pendurado no calcanhar do irmão. Naquela época, os nomes, eles faziam sentido a quem a pessoa era, ou alguma característica física, ou ao local que nasceu. Então colocavam um nome que era mais ou menos como se fosse parte da identidade da pessoa. E Jacó, ele já nasce com o nome de enganador, e ele começa a viver a vida inteira dele acreditando que realmente ele é um enganador. E conta na história de Jacó que ele era trapaceiro, realmente ele era o espertinho. E ele pegou muito disso, conta na história, que ele pegou disso da mãe dele, de Rebeca. Mais pra frente, quando eles já estão grandes, quando Isaac já tá para morrer, tá cego, Jacó, apesar dele ter nascido junto com Esaú, quando tem gêmeos, o primeiro que sai da barriga é o mais velho, por segundos, mas é o mais velho.
Então, naquela época, os primogênitos, os filhos mais velhos que recebiam a bênção do pai, que tinham sucessão de reinos, inclusive até hoje, parte hierárquica, né? Quando tem países com reinados, com impérios. E a Rebeca, mãe de Jacó, provavelmente ela que passou essa ideia, esse jeitinho, muito do jeitinho brasileiro. Rebeca fez com que Jacó pegasse a bênção de Esaú. Isaac já está velho, Isaac fala que vai dar a bênção para Esaú. Esaú, ele diz a história que ele era peludo, e Isaac pede para ele caçar e fazer uma caça para ele. E Isaac gostava muito das caças de Esaú. E Rebeca, escutando isso, pede para Jacó preparar um guisado, coloca pelos no corpo e ele vai pegar a bênção do Esaú. Ele pega a bênção no lugar de Esaú, enganando o pai, enganando Isaac. Para você ver como que uma ideia, um nome na época dado a alguém pode mudar toda a história da pessoa, muda a identidade da pessoa, muda quem ela é por causa de um nome que foi dado a ela, e ela acredita que aquilo ali é verdade. Ela toma posse para a vida dela daquilo. Mesmo Jacó estando fora do propósito dele, mesmo Jacó acreditando numa mentira, Deus é misericordioso e Deus vem ter com Jacó. Deus tem um propósito na vida dele. Em Gênesis 32, 22 a 28 diz assim: E ele, Jacó, levantou-se naquela noite e tomou suas mulheres, suas servas e seus 11 filhos e passou o valo de Jaboque. E ele os tomou e os enviou a passar o ribeiro e enviou o que ele tinha. E Jacó foi deixado só. E ali, quando Jacó estava só, quando a gente está só na vida, quando a gente está nos nossos momentos solitários, que a gente tem os nossos momentos mais íntimos com Deus. E diz que Jacó estava só, foi deixado só. E ali lutou com ele um homem, até o romper do dia. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa e se desconjuntou a junta de sua coxa enquanto lutava com ele. E ele disse: Deixa-me ir, pois o dia já rompe. E ele disse: Eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. E ele disse-lhe: Qual é o seu nome? Ele disse: Jacó. E disse-lhe: Teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens poder com Deus e com homens, e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: Diz-me, eu rogo-te, teu nome. E ele disse: Por que é que tu perguntas meu nome? E ele o abençoou ali. E Jacó chamou o nome do lugar de Peniel, pois eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E quando ele passou por Peniel, o sol se levantou sobre ele, e ele manquejava sobre sua coxa. Aqui, Deus vem, luta com ele, e Deus revela a identidade dele. Deus dá uma nova identidade para Jacó. Deus fala: Você não se chamará mais Jacó, o enganador, e sim Israel, o que luta e vence, o Todo-Poderoso, o que está com Deus. Ele dá uma nova identidade para Jacó, agora é Israel. E por fim, até o mestre, Satanás veio tentar Jesus. Em Mateus 3:13 fala assim: Então Jesus foi da Galiléia ao Jordão ter com João, para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: Eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa que assim seja por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Identidade de Jesus revelada. Abre o céu, o Espírito vem e Deus Pai fala: Este é meu Filho amado. Quem é Jesus? Filho amado de Deus, Filho de Deus, o Cordeiro Salvador. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome.
E quando veio a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas pães. O que Satanás fala para Jesus? Se tu és, se realmente você é o Filho de Deus, faz isso. Tentando Jesus, atacando a identidade dele. Você é isso? Então faz, que eu quero ver. E Jesus fala: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. E Jesus disse: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o diabo levou ao monte altíssimo, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Todas essas coisas te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Identidade revelada. A pessoa com identidade revelada, ela não titubia. A pessoa com identidade revelada, ela sabe quem ela é e ela sabe para que ela veio. Só que você descobrir quem você é, saber quem você é, que você é filho de Deus, amado, herdeiro de Deus, quando você aceita Jesus como seu Salvador, esse é só o começo. Você tendo identidade revelada não quer dizer que você não vai sofrer, que você não vai passar por aflições. Jesus mesmo disse que no mundo teremos aflições, que não temam porque Ele venceu o mundo. Ele também passou por aflições, mas Ele venceu o mundo para a gente não ter medo, mas que a gente vai ter aflições. E não só isso, mesmo você tendo identidade revelada, você sabendo o seu propósito e tendo clarificado o seu chamado, não é algo fácil. Muitas pessoas sabem o propósito delas, sabem o chamado, mas não conseguem cumprir, porque não é simples. O próprio Jesus, em Mateus 26:36, diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Jesus, o próprio Deus, começou a se entristecer e se angustiar. Então ele disse: A minha alma está demasiadamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo, ele fala para os discípulos. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre sua face orando e dizendo: Ó Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, o próprio Deus, ele com o propósito dele, ele sabendo que ele tinha que vir para morrer por nós, ele se sentiu triste e angustiado, sabendo que ele ia morrer. O negócio com a morte, ele é tão pesado, a gente tem tanto problema com morte, que até o próprio Jesus, quando se fez carne, ele se angustiou, ele se entristeceu, sabendo que ele estava próximo de ser crucificado, sabendo que ele estava próximo de sofrer. Ele ia passar por dias de sofrimento e ele teria que morrer. Imagine o próprio Deus se fazer carne por amor, para morrer por pessoas que o rejeitam, que muitas vezes não estão nem aí para ele, que ainda blasfemam, que fazem pouco caso com ele. Ele se faz carne, ele se humilha, ele passa por todo tipo de sofrimento, todo tipo de humilhação e ainda vai morrer. Um Deus todo-poderoso se anula, se humilha para morrer por nós. E nesse momento ele se sente triste e angustiado. Imagina, se para Jesus foi difícil cumprir o propósito dele, ele fala com o Pai. Mas aqui tem um ponto que é muito interessante. Você vê Jesus, o tempo todo dele, Jesus fala com o Pai. Jesus conversa com o Pai. Jesus está sempre em oração. Está buscando, conversando, pedindo ajuda. É como a gente tem que fazer diariamente. Estar direto com o Pai, pedindo ajuda, auxílio. É como Jesus nos ensinou.
E ele fala: E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: O que? Não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele se afastou novamente pela segunda vez e orou, dizendo: Ó Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. De novo ele fala. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E ele, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras: Senhor, afasta de mim esse cálice, se possível, que seja a sua vontade, não a minha. Então veio ele aos discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo traído pelas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos-nos, eis que é chegado aquele que me trai. A gente precisa buscar o autoconhecimento, autogoverno, saber quem somos, saber que as mentiras que colocam na gente, as mentiras que colocaram, as limitações que colocaram, os bloqueios que colocaram na gente, eles não são nada. O que importa é que Deus diz que você é. O que importa é que Deus acha de você, o que Deus pensa de você e o que Deus preparou para a sua vida. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito. Nós temos que servir, nós temos que ser discípulos de Jesus. Nós temos que andar segundo Jesus nos ensinou e trazer o reino dele aqui para essa terra. É isso que nós precisamos fazer. E a primeira coisa é descobrir quem somos, descobrir de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Essa foi a mensagem de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.